que está programado para a aula de hoje? A aula de hoje a gente vai tratar de um tema básico, a gente vai ter a primeira interação com o software, então a gente vai aprender algumas operações básicas, a gente vai aprender a executar funções, a gente vai aprender a criar e remover objetos. E além disso, a gente tem um outro tema também, que é central dentro do R, que é a criação de funções. Então, olha só que coisa boa. Já na nossa primeira aula prática, a gente já vai ter a oportunidade de criar funções, e que muitas pessoas consideram que é um dos principais benefícios do R. Ok, pessoal? Aí, como de costume, ao longo da aula, em algum momento aí eu vou pedir algum feedback, mas eu não quero perder muito tempo, não. Então, a partir de agora, já vou compartilhar minha tela e primeiro eu vou mostrar o R padrão, e depois eu vou mostrar o RStudio. E vou tentar mostrar aqui por que é mais interessante no nosso dia a dia a gente optar pelo RStudio. É por um benefício muito simples e fácil de entender. É porque ele facilita a nossa vida no processo de criar códigos, no processo de programar. E hoje eu vou tentar deixar isso claro aqui para convencer vocês a utilizar o RStudio sempre que possível. Só compartilhando a tela aqui. A partir desse momento a tela já vai ser compartilhada e já vou vir aqui no menu iniciar. Posso criar atalho para o R aqui na minha barra de tarefas, como eu tenho aqui o próprio RStudio aqui, ou não precisa também. Eu posso vir aqui no menu iniciar, ir lá na letra R, e aqui eu tenho acesso. Lembrando que, preferencialmente, a gente vai optar pelo x64, que é uma arquitetura de 64 bits. Por que a gente deve optar por esse de 64 bits? Simplesmente pela capacidade de arquivo que nós somos capazes de manipular, capazes de trabalhar. O de 32 bits, existe uma limitação teórica de 4 GB para me manipular arquivos, e na prática mesmo a gente observa que é algo em torno de 2 GB. No 64 bits, essa limitação é na casa dos terabytes. Então, a gente tem aí um conforto maior para trabalhar com os computadores atuais, especificamente, que tem uma quantidade grande de memória RAM. Então, hoje em dia, você não compra um computador mais, provavelmente você não acha um computador com menos de 4 GB de memória RAM. Nem celular, gente. Celular, aí, hoje, o mínimo que você encontra é 2 GB. Mas tem celular de 4 GB, 6 GB aí de memória RAM. Esse computador mesmo que eu uso para dar aula, ele tem 16 GB de memória RAM. Aí você imagina você ter 16 GB de memória RAM e só poder utilizar 2. Isso aí é subutilização de recursos, isso não é desejável. Então opte pelos 64 bits. Então aqui a gente tem um R padrão. Aí esse R é isso aqui mesmo, tá? Assim, primeira vez que eu abri o R, e você viu que ele abre super rápido, porque é um programa leve. Primeira vez que eu abri, eu fiquei esperando assim, uns 3 minutos. Uns 3 minutos para ver se acontecia alguma coisa. Aí depois de 3 minutos eu me toquei que é isso aí mesmo. É completamente diferente de outros softwares que eu estava acostumado a trabalhar. Então, por exemplo, você tem lá o ArcGIS, que tem uma quantidade absurda lá de funções, ferramentas disponíveis com um simples clique. Então, o outro software de estatística que eu utilizava muito na graduação era um software que se chamava Estatística. Então, ele é de point-click. A point-click significa o quê? Que tem lá a ferramenta, só tem que apontar o mouse e clicar para executar. Eu tenho um benefício muito grande em softwares de point-click pela simplicidade, mas só que eles são engessados. Então, isso aí, no longo prazo, isso tende a me limitar. Então, por isso que eu escolhi o R, e boa parte aí das pessoas, tanto na academia quanto nas empresas, têm optado por utilizar o R, pela flexibilidade. Então, agora, eu não tenho mais comandos com o simples clique, mas eu tenho comandos com o simples digitar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a função de logaritmo, por exemplo, digitando a palavra log. Então, assim, no primeiro momento, gente, vocês vão estranhar muito, porque é algo diferente daquilo que está habituado. Vai dar, assim, vai dar um desconforto. Vou falar bem a verdade, acho que a palavra correta é essa. Vai dar desconforto de utilizar, mas tentar vencer essa barreira natural e de dificuldade, porque no final das contas vai valer a pena, que você vai ter um sistema aí bastante flexível e que provavelmente vai atender suas necessidades perfeitamente.
Não vou entrar em detalhe, vou mostrar só o principal, não gosto de ficar mostrando tudo, porque nem sempre a gente utiliza muito pouco, tá? Então eu gosto de mostrar só o principal. Aqui no R, você tem a opção também de criar uma janela aqui para editar seu script, para escrever seu script. Então aqui, ó, já vou criar aqui. Aí depois vocês podem até consultar lá na apostila, boa parte do que eu vou abordar aqui está naquela apostila também. Então como que funciona? Como que funciona aqui uma formulação, a formulação de qualquer procedimento? Isso aqui é um quadro, tá, gente? Depois isso aqui vai estar disponível lá para vocês. Como é que funciona aqui, então, um procedimento de criação de código naquele R, naquela carcaça? Então, você tem uma etapa inicial lá que você tem que formular seu algoritmo. Então, você tem que formular. Aí, depois que você formula, aí você tem que digitar. Aí, depois que você digita, aí você vai para a parte aí de execução. Então, é esse aqui o processo. Então, tá aqui o R, você vai formular, você vai imaginar, idealizar o que você tem que fazer. Aí você já começa a digitar aqui, ó. A partir do momento que você digitou, você dá um Enter. Quando você dá um Enter, você indica para o R que aquele comando está pronto, que ele já está passível de ser utilizado. Aí o R executa e te retorna o resultado. No RStudio, funciona mais ou menos assim, ó. Formular. E aqui eu tenho uma seta em dois sentidos. Então tem essa etapa aqui que eu fico digitando e fico formulando. Primeiro, idealmente eu tento formular, às vezes até numa folha de papel, aí depois eu digito, aí vou digitando, aí às vezes eu tenho que mudar alguma coisa, e o processo funciona mais ou menos assim. Depois que a gente encerrou o processo de formulação, é que aí a gente vai executar. Tá? Então, esse aqui é o R, a carcaça do R padrão, e esse aqui é o RStudio. Então, assim, gente, é um benefício muito grande a gente fazer uso desse formular digitar, porque a gente não fica pressionado a já criar um código ideal que já vai rodar. Então, muitas das vezes, a gente perde muito tempo aqui, ó, nessa formulação. Então, a gente fica lá no editor de texto, aí o editor de texto do RStudio, você pode associar como se fosse um bloco de notas, tá? E você vai formulando e idealizando o código. Assim que você achar que aquele código já está maduro o suficiente para executar, e você executa. Você não tem pressão. Quando você está trabalhando com um R padrão, você já vai formulando, digitando, e ele já vai te executando e retornando o resultado. Isso funciona para quando você está trabalhando com um procedimento muito simples e que você quer a resposta muito rápida. Às vezes são 2 comandos que você tem que executar, às vezes é um comando. Aí pode usar o R padrão tranquilamente. Mas agora, a partir do momento que você precisa executar algo mais complexo, aí é ideal você ter um editor de texto aqui, ó, para você fazer o uso dessa parte aqui de formular, digitar, formular, digitar, formular, digitar. A partir do momento que já tiver maduro o suficiente, você executa. Então, isso é um dos grandes benefícios aí do RStudio. Você tem a oportunidade aí de formular com tranquilidade o seu código antes da execução. Então, esse aqui é o R padrão, eu teria que ir executando aqui, por exemplo, aqui, ó, 2 mais 11, isso aqui é um comando, aí ele já retorna o resultado aqui, ó, 2 mais 11 é quanto? É 13. Aí esse número 1 aqui, gente, isso aqui vai ficar mais claro quando a gente entrar em estrutura de dados, mas isso aqui é como se fosse o índice do valor retornado. Então, por exemplo, aqui, ó, o índice é 1 do valor retornado. Eu vou criar uma lista muito grande aqui, ó. Um exemplo aqui para criar uma lista muito grande aqui, ó, uma lista de 100 elementos no R. Então, olha só, esse aqui é o índice 1 dessa lista. Esse aqui, por exemplo, é o índice 73 da lista. Então, eu criei aqui valores de 1 a 100. Então, isso aqui é só índice. Não se preocupem com esses números que aparecem aqui do lado,
porque isso aqui vai ficar muito mais claro quando entrar na parte de estrutura de dados e a gente entender uma palavra-chave que é muito importante, que se chama indexação. Então, isso aqui são índices dessa lista. Tá? Então, aqui ele retornou 1, porque isso aqui é um elemento, um objeto com índice igual a 1, só tem um elemento. Então, isso aqui são índices do meu resultado, do meu retorno. E olha só que interessante, a gente já vai executando no R, então aqui eu tenho aqui, ó, 4 vezes 4, a gente já vai executando, automaticamente ele já vai dar um resultado. Isso aí, gente, é característica de linguagem interpretada. O que seria, então, a linguagem interpretada? Vamos entender melhor o que seria isso aí. Porque nós temos, de um lado, as linguagens de programação que são interpretadas, e nós temos, do outro lado, linguagens de programação compiladas. A diferença básica é que nas linguagens compiladas, a gente precisa de um passo adicional. Então, aqui, vamos imaginar aqui, ó. Então, aqui nós temos as linguagens de programação aqui que são compiladas. O que as linguagens compiladas requer? Ela requer, primeiro, que você programe. O que é essa etapa de programar? É você codificar. É você colocar suas instruções de uma forma que é passível de ser entendido pelo computador, utilizando uma linguagem de programação. Isso é que é programar. Aí, depois aqui da etapa de programar, aí tem o próprio software que é responsável por converter, fazer essa conversão em linguagem humana de código, em linguagem de máquina. Isso aí se chama compilar. Então ele vai compilar. O que é compilar? É converter aquela linguagem do ser humano que está lá e eu entendo em linguagem de máquina. A linguagem que o computador pode entender. Então, isso é a compilação. Então, você tem que ter esse passo adicional de compilar. Aí, depois que já está compilado, que já está em linguagem de máquina, aí você pode partir para a execução. Então, está aqui, executar aquele processo. Tudo bem? Então, isso aí são os passos necessários de linguagens compiladas. Por um outro lado, nós temos as linguagens interpretadas. Nós temos as linguagens aqui interpretadas. O que a linguagem de programação interpretada requer? Ela requer que você programa. Então, aqui, programar, o ato de programar. Só que aqui, essa etapa de compilação, ela faz internamente, ela não requer que o ser humano execute uma instrução específica para compilar. Ela compila, mas ela faz isso internamente e o usuário nem percebe. Então, ela compila e já executa ao mesmo tempo. Na linguagem compilada, como por exemplo C, C++, você tem que programar, aí programou, aí depois você tem que ir lá e clicar no botãozinho e falar só assim, ó, compilar. Aí ele converte aquela linguagem de máquina, gera o executável, aquele exe, que a gente está bastante habituado. Aí depois que ele compilou, converteu em linguagem de máquina, aí a gente clica em executar. Aí ele executa o procedimento. Na linguagem interpretada, não. Essa etapa de compilação, o ser humano não precisa dar uma instrução direta, uma instrução explícita. Implicitamente, ele já faz essa compilação. Então, essa seria a diferença. Ah, mas e se tratando na prática? O que isso muda para a gente? A gente tem duas características, e qual que é melhor, qual que é pior. Isso aí vai depender da sua necessidade. O grande benefício da compilada é porque o software de compilação, o software que você programa, ele vai ter acesso a todo o seu código. Isso aí é muito bom, porque o programa ele tem a oportunidade de aumentar a performance, de maximizar o seu código o máximo possível. Então, você cria um código, aí depois o que esse software faz de compilação? Ele, internamente, ele identifica formas melhores de ajeitar seu código para ele executar o mais eficiente possível. Então, o grande benefício das linguagens compiladas é que, geralmente, elas são mais eficientes computacionalmente, ela é mais rápida de executar. Então, você criou, implementou um algoritmo, numa linguagem compilada, ele vai executar mais rápido. Então, essa é a grande vantagem da linguagem compilada. C, C++, por exemplo, Fortran, por exemplo. E o que é a grande vantagem da linguagem interpretada? É porque ela aumenta a sua velocidade de produção de código. Ela facilita a vida do programador, porque ao mesmo tempo que eu vou digitando, ele já vai me dando feedback, ele já vai me dando resultado.
Então, ela é mais fácil para o programador, ela é mais produtiva. Então, o rendimento na produção é maior. Então, o compilado eu tenho uma maior velocidade de execução e na interpretada, geralmente, eu tenho uma maior velocidade de produção de código. E se você me perguntar qual que eu prefiro produzir códigos mais rápido. Então, para mim, eu prefiro que eu comece a programar e rapidamente eu encontre lá a solução do meu problema. Aí depois, se por um acaso essa solução demandar muito tempo, ela não foi eficiente computacionalmente, o que eu posso fazer? Eu posso modificar o código por conta própria para torná-la melhor, ou então, no último caso, eu vou lá e uso uma linguagem interpretada, uma linguagem compilada. É isso que eu faço no meu dia a dia. Então, minhas linguagens de programação principal que eu uso no meu dia a dia se chama R e Python. São duas linguagens interpretadas. Quando o bicho pega e eu tenho que executar um procedimento de forma bastante eficiente, aí eu vou lá e uso um C++. Então é assim que eu trabalho no meu dia a dia. E vou falar uma coisa para vocês. Raramente eu preciso recorrer a essa questão. Então, 99,9% das vezes, o R e o Python ali já satisfazem ali minhas necessidades. Não preciso ficar recorrendo com frequência a linguagens compiladas. Ok, gente? Então, esse aqui seria o R padrão, a carcaça. Vamos dar uma olhadinha agora no RStudio? Então, aqui nós temos o RStudio. Aí aqui, por exemplo, aqui, ó, vou criar aqui um novo documento. Esse novo documento seria isso aqui, ó. É um editor de texto. Isso aqui, gente, você pode associar aqui, ó, com isso aqui, ó. Você pode associar essa parte aqui de edição com um bloco de notas, tá? Eu poderia ir digitando meus códigos aqui, a partir do momento que está pronto, eu posso copiar. E olha só esse detalhe aqui, console. O que é esse console aqui, ó? O que seria esse console? Nada mais é do que o software R propriamente dito. Então, esse console é o motor do R, é aqui que os procedimentos são executados. Tudo bem? Então, olha só, se você for ver a mesma coisa, ó, o R console, aqui está a versão, exatamente a mesmíssima coisa que está aqui. Então, o que o RStudio é? O RStudio ele não substitui o R, o RStudio é uma carcaça para o R. E aqui nós temos alguns benefícios que faz sentido a gente utilizar o R. Primeiro, o editor de texto, que você pode digitar no seu código aqui, ó, e a partir do momento que você tem uma versão madura, aí você pode executar. Você pode enviar o seu código da edição para execução. Então, aqui eu tenho um editor e aqui eu tenho um executor. Aqui eu tenho aonde que eu utilizo meu momento criativo para formular, idealizar, implementar o algoritmo. Aqui está o motor, aqui está o executor. É aqui que vai ser executado. Esse aqui é o R, tá? Então, nós temos o R aqui dentro do RStudio. Só que o RStudio, ele apresenta aqui algumas características que são apreciáveis. A primeira delas, vocês vão ter que fazer uma configuração simples. Vocês vão ter que vir aqui em Tools, Global Options, e lembrando, gente, a aula aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Depois vocês vão ter um momento assíncrono para executar esses procedimentos que eu estou executando aqui. Então, nesse momento aqui, a única coisa que eu estou pedindo é a atenção de vocês aí, tudo bem? Então, aqui eu vim aqui em ferramentas, opções globais, aí eu posso vir aqui em código, e vou vir aqui na última aba aqui, ó, segunda alternativa aqui em Code, e vou vir aqui em Diagnósticos. E aqui eu vou habilitar tudo, para ele me retornar todos os diagnósticos. Quem esteve na aula de ontem, eu mostrei que quando você vai criando o algoritmo no editor do RStudio, ele já vai mostrando o que você fez de errado. Só que ele não estava mostrando. Por que ele não estava mostrando? Porque nas versões mais recentes do RStudio, isso aqui vem desabilitado. Então, o que eu fiz? Eu habilitei. Então vocês podem habilitar tudo isso aqui, para ele checar o seu código. Então, a partir do momento que você vai digitando, ele já vai checando o seu código. Olha só, aqui eu fiz um 2 vezes 2. Olha só aqui a diferença. Aqui eu estou fazendo 11 vezes 5. Aí aqui eu já posso até salvar aqui esse script. Aqui eu vou usar, por exemplo, uma função de logaritmo. Olha só o RStudio. O RStudio já vem me mostrando as opções que eu tenho disponível. Eu quero o logaritmo natural, o logaritmo neperiano, o logaritmo de 20.
Aí aqui, por exemplo, vou colocar aqui o logaritmo de forma equivocada, de propósito. Aí aqui, para ele começar a diagnosticar, eu tenho que salvar esse arquivo, vou salvar aqui em algum lugar. E já vou salvar até na pasta da disciplina, porque posteriormente eu vou disponibilizar esse script aí para vocês. Esse código. Objetos e funções. Olha só o que eu estou falando, ó. Ele já me mostrou que tem alguma coisa errada, ó. Tá faltando. Tá faltando aqui um argumento na função. Vocês vão entender melhor isso aqui quando eu explicar o que seria um argumento da função. Mas olha só que interessante, ele já vai te mostrando que você fez coisa errada. Ah, tá em inglês? Tá, mas pelo menos já chama a sua atenção e já é um bom indicativo que provavelmente você está errando ali. Aí você pode concentrar esforço. Você pode, inclusive, depois fazer essa pesquisa aqui no Google. Então, que missing é de perdido, o argumento. Então, assim, está faltando um argumento da função. Aqui eu não falei o que eu quero logaritmo. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, eu quero o logaritmo de 100 na base 10. Eu estava esquecendo de colocar logaritmo de quê? Eu tenho que falar de que é o logaritmo, senão ele me retorna, a função vai dar um erro. E vai dar mesmo. Ó. Quando eu executar, ó, aqui eu estou em cima da linha com o cursor, eu apertei o Ctrl Enter, ele executou, ele já me avisa. Ó, argumento X ausente, ou seja, eu não sei do que eu quero logaritmo. Eu posso executar assim também, posso executar por aqui. Ó. Eu posso executar com Ctrl Enter, que é um atalho, e posso executar aqui também. Ó. Certo? Eu tenho essa opção aqui no menu. Então aqui eu tenho um erro, eu tenho um RStudio me avisando que eu estou fazendo alguma coisa equivocada, que eu estou fazendo algo errado. Então esse é um dos principais benefícios do RStudio. Ele já vai te falando ali o que você está fazendo errado. Faz certo, corrige isso aí, porque vai dar erro na execução. Certo, pessoal? Então aqui, ó, o R, aí você pode utilizar ele como uma calculadora, como está aqui, ó. Então aqui eu vou fazer aqui no editor de texto, ó. Então, aqui tem 2 mais 3 multiplicado por 4. Aí, aqui lembrando que o R funciona como qualquer calculadora, que a multiplicação tem prioridade em relação à adição e subtração. Então, o que ele vai executar primeiro? Primeiro, ele vai multiplicar 3 vezes 4. E depois ele vai somar esse resultado. Ah, eu quero executar isso aqui, ó. Pode executar. Pode escrever diretamente aqui também, ó. 2 mais 25 dividido por 4? Pode escrever diretamente aqui. Mas à medida que os seus códigos forem ficando cada vez mais complexos, é altamente recomendado fazer no editor. Porque no editor você tem a possibilidade de salvar isso aqui, salvar esse arquivo. Lembrando que depois desse arquivo, ó, objetos funções R, esse objetos funções R nada mais é do que um arquivo texto. Nada mais é do que um arquivo texto. Então, eu posso abrir ele, inclusive, com o editor de texto aqui, ó. Ó, botão direito aqui, ó. Por exemplo, eu posso usar aqui um abrir com... Posso abrir aqui com um bloco de notas. Está lá aberto, é o código, é um arquivo texto, tá, gente? Então, meu código aqui é um arquivo texto. Mas aqui a vantagem de abrir no RStudio é que ele colore diferente, número diferente, então ele coloca uma coloração diferente que facilita a sua interpretação. Então eu posso usar o R como uma calculadora. Ah, eu posso usar, por exemplo, parêntese. O parêntese também funciona da mesma forma. Agora eu já quero fazer primeiro o quê? Primeiro eu quero fazer 3 mais 2, e depois sim eu quero multiplicar por 4. Está aqui o resultado, apertei o Ctrl Enter, ele envia para o R, ele executa e está aqui o resultado é igual a 20. Então aqui, as operações que a gente está habituado na calculadora funcionam perfeitamente bem. Aí aqui, gente, agora eu vou mostrar como que a gente executa uma função, como que a gente executa uma função no R. Então aqui o R padrão, eu já vou até fechar, tá? Porque aqui a gente vai usar ele, vai ser raro a gente precisar usar ele, porque a gente já tem acesso a ele dentro do RStudio. Vou até fechar aqui. Então, como que funciona, por exemplo, aqui uma função no R? Como que eu executo uma função do R? Então, assim,
a forma básica da gente executar uma função é mais ou menos assim, ó, o nome da função, então aqui eu tenho função aqui, como que eu executo função? Então aqui eu tenho, como que eu executo essa função aqui? Então eu tenho o nome da função, pode ser qualquer nome, o ideal é você dar o nome mais sugestivo possível, mas você pode colocar qualquer nome que você quiser. É claro que existem algumas regras. Por exemplo, você não pode começar o nome com números. Então você tem que começar com uma letra obrigatoriamente. Então aqui eu tenho a função, aí eu abro parêntese, aí aqui vem os argumentos da minha função. O que é argumento? É aquilo que eu quero modificar lá dentro da função para ele me retornar um resultado customizado. Por exemplo, lá tem a função de logaritmo, mas eu quero obter o logaritmo de qual número? Provavelmente vai ter um número que eu tenho interesse em obter o logaritmo, porque eu não vou ter sempre um número constante que eu vou utilizar como logaritmo. Então eu preciso fornecer esse número, esse argumento para a função. Então é aquilo que a função vai buscar e a partir daquele argumento é que ela vai customizar, retornar o resultado final. Então aqui eu tenho o nome, aí aqui eu tenho os argumentos. Pode ser vários argumentos, tá? Mas aqui, primeiramente, eu tenho os argumentos obrigatórios. E, posteriormente, depois de todos os argumentos obrigatórios, eu posso ter aqui os argumentos opcionais. O que são esses argumentos opcionais? Vão retornar para o R aqui. A própria função de logaritmo aqui dá para a gente entender muito bem. Então, agora eu vou executar aqui uma função de logaritmo, tá? Logaritmo neperiano na base E, ou seja, o LN. No Excel ele dá até o nome de LN, né? Aqui no R aqui é log. Então, olha só, só não especificar nada, não sei se está dando para ver aqui, mas está escrito aqui, ó, a base. Então, é logaritmo em qual base? Por padrão, ele utiliza esse exponencial, a função de exponencial 1. O que seria essa função de exponencial 1? É a base E, aquele número lá, 2,71, que é o número de Euler lá. Então, é na base E, logaritmo na base E. Então, aqui, esse primeiro número aqui é obrigatório, que é qual número que eu tenho interesse em obter o logaritmo, por exemplo, 10. Já esse segundo aqui não é obrigatório, ele já tem um argumento padrão aqui para isso. Se eu não colocar nada, o que ele vai executar? Ele vai executar o logaritmo na base E, ou seja, o logaritmo na base 2,71, alguma coisa. Mas e se eu colocar? Aí agora eu posso substituir aquele comando opcional. Eu não quero na base E, eu quero, por exemplo, na base 3. Então tá aqui, ó, executando. Então esse aqui seria na base E, esse outro aqui seria um logaritmo de 10 na base 3. Então tá aí, ó. Aí já dá diferente, é 2,09. Então aqui eu tenho argumentos que são obrigatórios, que, por exemplo, esse X, quero saber quais são obrigatórios, quais não são, eu posso vir aqui colocar aqui uma interrogação, escrever logo aqui, dar um Ctrl Enter, porque ele já vai me retornar o help. Olha só, o RStudio, ele já armazena aqui uma aba de ajuda, de auxílio. Aí eu posso vir aqui, ó, aqui tem a descrição, né? Aí aqui ele me mostra os argumentos, ó. Aí pode ser um valor numérico, um número complexo, e aqui é a base E. Olha só, aqui ele tem um default aqui, ó, que é o E. Então quer dizer que isso aqui não é obrigatório. O primeiro sim é obrigatório, porque eu não tenho default nenhum. O segundo não. E se eu escrever assim, ó, log de quê? Não sei. Em qual base? A base 5. O que vai acontecer? Que ele já está me avisando, ó. O argumento, o número que você quer obter o logaritmo não está presente, não é assim que trabalha a função. Primeiro você tem que colocar os parâmetros obrigatórios. E aqui a função no R, gente, isso aqui é muito importante, ela funciona assim, ó. Aí aqui eu já vou até aproveitar, para ele não ficar mostrando essa mensagem de aviso aqui, que tem alguma coisa errada, eu vou colocar aqui o jogo da velha. O que é esse jogo da velha? O jogo da velha, ele indica para o R, que aqui no RStudio ele nem desconsiderou, né, não tem problema, mas ele indica para o R que isso aqui não precisa ser executado. Olha só, não executou nada, ó. Vou executar de novo aqui, ó.
Quando tem um jogo da velha, é um sinal que você quer colocar um comentário para você mesmo ou para outras pessoas. Então aqui ele não escreve absolutamente nada, ele não executa absolutamente nada, porque é como se fosse uma instrução. R, desconsidere isso aqui, por favor, tá? Isso aqui não faz parte do meu processo. Isso aqui é um comentário. Ele coloca até de cor diferente, ele coloca na cor verde. Tudo bem? Isso aqui a gente usa com muita frequência à medida que os nossos códigos vão ficando cada vez mais complexos e a gente precisa colocar alguns comentários, principalmente para ficar mais fácil de ser entendido no longo prazo. Olha só aqui agora, aqui, ó. Aqui eu posso colocar os argumentos da função na ordem. Ele entende essa ordem, e essa ordem ela é obrigatória, com exceção se você colocar o nome do argumento da função. Então, por exemplo, isso aqui, ó, o log. Por exemplo, o valor que eu tenho interesse em obter o logaritmo, ele chama x. Então, se eu colocar assim, eu quero obter o log de 10. Então, tá lá, ó, ele me retorna. E eu posso fazer assim também, ó, a base. Em qual base? Na base 5, por exemplo. Então, logaritmo de 10 na base 5. E algumas vezes, gente, em algumas funções, eu até uso o nome, para quê? Para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo ali. E eu posso colocar assim, isso aqui é um detalhe importante, argumento de função. Se eu não colocar o nome do argumento, que seria isso aqui, ó, o x e a base, se eu não colocar o nome do argumento, tem que ser na mesma ordem. Se por um acaso eu colocar o nome, eu posso colocar ordem diferente. Então, aqui eu tenho agora o log, a base 5, e agora o valor que eu tenho interesse em obter o logaritmo é 10. O mesmo resultado, certo? Mas se eu fizer assim, ó, se inadvertidamente eu fizer assim, ó, log de 10 na base 5, executei, e depois log, colocar 5 aqui e 10 aqui. O que vai acontecer aqui, gente? Aqui, ele obteve o logaritmo de 10 na base 5. Aqui ele já obteve o logaritmo de 5 na base 10. Então, muito cuidado aí com os argumentos da função. Se tiver na mesma ordem, os argumentos estiverem na mesma ordem, aqui, por exemplo, aqui indicando que os argumentos da função, você pode trabalhar perfeitamente, não precisa colocar o nome do argumento. Agora, se por um acaso for colocar o nome, se você por um acaso mudar a ordem, aí, obrigatoriamente, você tem que colocar o nome. Quando que a gente vai, na prática, né? Quando que a gente coloca o nome mesmo? É porque, às vezes, a função, ela tem diversos parâmetros. Aí, às vezes, você coloca assim, o primeiro parâmetro e depois o quinto que você vai modificar. O segundo, o terceiro e o quarto, você vai manter como padrão. O quinto você vai modificar. Só que agora, quando você for executar, esse quinto que você for modificar, ele vai estar em segundo. Então, se ele vai estar em segundo, então não está na ordem correta, que é o quinto, então você tem que colocar o nome dele. E isso é uma regra importantíssima. Argumento fora de ordem deve ser nomeado. Tá? Guardem isso aí. E aqui, gente, pode acontecer que quando vocês estão executando, estou criando aqui, não estou executando nada, porque isso aqui é apenas um editor. Isso aqui não faz nada, isso aqui é como se fosse um bloco de notas. Tá, gente? Isso aqui é como se fosse um bloco de notas, o motor mesmo está aqui, ó. E como que eu faço para mandar para cá? Eu tenho diferentes alternativas. Eu posso colocar o cursor aqui, pedir para executar, eu posso usar o Ctrl Enter, eu posso também copiar. Posso dar um Ctrl C aqui e Ctrl V aqui, ó. Rodou da mesma forma. E aqui uma coisa muito importante, gente, quando a gente está executando um R, isso aí me incomodava demais, mas demais mesmo. Não sei se é algum tipo de toque em relação a isso, mas olha só, quando você vai executando, vai ficando aqui, né? Isso aqui parece o quê? Parece a água de um rio que vai passando. Eu vou executando aquilo ali, vai ficar, isso aqui me incomodava demais. Principalmente quando eu errava algum comando, aí ficava aparecendo aqui que eu errei, não sei o que tem. Depois de um tempo, isso parou de me incomodar. Eu, inclusive, até usava uma estratégia muito comum, que era fazer com frequência. Eu vim aqui no console e dar um Ctrl L. Aí o Ctrl L limpa o console, tá? Mas só que depois eu falei, desencanei, gente, sinceramente. Porque o que me importa mesmo é isso, ó. O que me importa é o meu editor. O meu editor que me importa. Esse eu vou tomar cuidado para ele ficar mais organizado possível. Tudo bem? E às vezes até colocando aqui alguns comandos. Por exemplo, aqui eu posso escrever aqui, ó, logaritmo de 10
Na base 5, para ficar mais claro ainda. Ó. Então eu posso colocar na frente aqui, ó. Esse outro aqui é o quê? Logaritmo de 5 a base 10, é coisa diferente. O meu código, ele vai ficar mais organizado possível. O console, ó, tô nem aí mais, já desencanei com isso. Espero que você desencane também, não se preocupe. Ah, mas eu errei aqui no código, fiz um código errado. Não tem problema, você vem cá e ajeita aqui no editor. O editor aqui é que vai ficar guardado. Porque quando você fechar o R, eu vou fechar aqui, ó. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, vou executar tudo de novo aqui, ó. Selecionei tudo, aí ele executou tudo de uma vez, ó. Por exemplo, aí está salvo, bonitinho aqui. Isso aqui, vou fechar aqui o RStudio. Vou abrir de novo aqui agora. Olha só o que aconteceu com o console. O console reiniciou. Tá? Isso aqui, a partir do momento que você fecha o programa, ele elimina aquilo ali. Aquilo ali são valores temporários. Já isso aqui não, ó, tá lá bonitinho meu código, que eu fiz até então. Ok, gente? Então, deu para entender como que se executa uma função no R? E no R nós temos diversas funções disponíveis, com certeza muito mais completa que a sua calculadora, mais completa do que o próprio Excel também. Então, aqui tem uma infinidade aqui de funções. Ah, eu quero o exponencial. Está lá o exponencial. O exponencial de 2,2. Lembrando que aqui, gente, no R, o separador decimal, a gente utiliza ponto, tá? É diferente do que a gente está habituado. Aqui no Brasil, a gente utiliza o separador decimal vírgula. Aqui no R, então, a gente vai acostumar a trabalhar com ponto. Mas na hora que a gente for importar arquivo, por exemplo, não tem problema. É só a gente mudar uma configuração e falar, ó, esse arquivo que está vindo aí, chefe, esse arquivo é separador vírgula, tá? Então, se atente para isso aí. Mas aqui no R, aqui, você tentar para trabalhar com ponto, que é o separador decimal do R e de praticamente todas as linguagens de programação. Porque o separador ponto não faz parte aí do sistema internacional de representação numérica, mas é adotado no mundo inteiro. Já virou padrão aí internacional. Pelo menos informalmente. Ficou claro como que executa uma função, gente? Tem função também, por exemplo, aqui, ó, tangente. Tá lá. Então, tem função trigonométrica, tem função que você imaginar aqui. Tem diversas funções disponíveis. Aí, depois, na apostila aqui, ó, na apostila tem alguns exemplos aqui de algumas funções aqui, até um quadro aqui, depois vocês podem até testar. Quer saber mais sobre a função? Coloca a interrogação e coloca a tangente aqui, ó. Dá um Ctrl Enter e vai lá e abre o help da função. Ah, mas é em inglês. Oportunidade para aprender inglês. E também você pode copiar isso aqui, ó. Pode copiar e jogar no Google Tradutor. Pode fazer isso aí, gente, tranquilamente. Inclusive, até aquele material de inglês, depois vou colocar no portal. O professor Derbal até, inclusive, ontem me mandou um outro também. Vou colocar os dois lá que eu tenho disponível no portal. Só não vou colocar agora para a gente não perder muito tempo. Então, isso aí seria execução básica. Usar o R para operações básicas e para executar a função. O próximo passo que a gente vai dar agora, a gente vai começar a criar e remover nossos objetos. O que seria objeto? Objeto é tudo aquilo que a gente relaciona com o R de forma geral. Então, por exemplo, você está vendo essa função aqui de tangente? Isso aqui é um objeto de função. Por exemplo, se eu criar lá um valor, uma constante, por exemplo, igual a 5, e chamar ela de B, isso aí é um objeto. Então, o objeto pode ser desde uma base de dados, de uma constante simples, até uma função e um procedimento mais sofisticado. Então, um objeto é uma forma de você salvar aquele processamento, ou então aquele elemento, aquele objeto, aqueles dados na memória RAM do computador. Então, a partir do momento que está salvo, e por que a gente faz isso? Por que a gente perde tempo para fazer isso? Porque quando a gente está executando um procedimento, geralmente a gente tem várias etapas intermediárias, uma etapa que depende da outra. Então é comum, por exemplo, a gente salvar um resultado intermediário numa variável, num objeto, para depois utilizar posteriormente.
Então, assim, para criar objetos, vou até chamar aqui, objetos no R. Aqui, por exemplo, eu chamaria isso aqui de básicas execução de funções. Então, aqui, como que eu crio um objeto no R? Observe, gente, aqui, ó. Eu estou chamando a atenção, isso aqui é o environment. Isso aqui é o que está salvo na memória do R, no momento que eu estou executando agora. Se eu fechar, isso aqui é limpado. Observe que aqui está vazio, empty, isso aqui é vazio. Meu environment está vazio, meu ambiente está vazio, não tem nada salvo. Então, aqui eu vou criar aqui meu primeiro objeto, por exemplo. Eu vou chamar de X. Então, meu objeto X é igual ao quê? A 20, vírgula, né, ponto, a 20,5. Olha só, esse aqui, gente, isso aqui a gente chama de sinal de atribuição. O que isso aqui está querendo dizer? Eu vou executar. Ó. Olha só, já apareceu lá agora. O environment agora não é mais vazio, ele tem um valor. O x é igual a 20,5. O que significa isso aqui? Isso aqui a gente chama de sinal de atribuição. O que ele está querendo dizer? Como que a gente lê isso aqui? Ó? R, armazene o valor de 20,5 na variável no objeto de nome x. É isso que ele está sendo, é isso que está sendo executado aqui, ó. Eu poderia fazer assim também, ó. Eu tenho uma outra variável, por exemplo, y. Eu tenho uma variável y que na verdade ele é o resultado da função sqr. O que é essa função sqrt? É a função de square root, ou seja, raiz quadrada, é a função de raiz quadrada. Preciso decorar isso? Não. Estou na dúvida? Como que executa uma função? Pesquisa no Google. Vou lá no Google. Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 25. Executei. Aqui, ó. Valor igual a 5 armazenado. Ele armazenou o resultado da execução. Não sei se vocês estão percebendo aqui, ó. Aqui não tem imprimindo nada, né? Então, aqui o que você executa aparece aqui no chamar atenção até por isso aqui é o prompt de comando, que é esse sinal aqui de maior. Isso aqui o R está assim, ele está doido para receber comando, ele está falando assim, me manda comando, me manda comando. Então isso aqui, esse prompt de comando indica que o R está pronto para receber comando, tá? Então eu posso digitar comando aqui à vontade que ele vai receber. Depois a gente vai ver, principalmente quando a gente criar uma função, que a gente pode criar bloco de execução, ou seja, comandos mais complexos que envolvem mais de uma linha. Aí, ao invés de ele colocar um prompt assim, ele vai colocar um mais. Quer dizer que aquela instrução ainda não está terminada, que ainda tem mais coisas para serem adicionadas. Não sei se vocês estão prestando atenção, mas aqui não está imprimindo nada na tela, né? Por que não está imprimindo? Porque simplesmente ele está armazenando, ele está fazendo um ato de armazenar. Olha só a diferença de eu fazer assim, ó. A raiz quadrada, o sqrt de 25. Não criei um objeto. Não criei um objeto. Então, automaticamente, o que ele faz? Ele imprime na tela. Internamente, ele está chamando essa função aqui, ó, print, a função de imprimir. Uma função muito comum que a gente usa com muita frequência. Internamente, ele está chamando essa função para isso. Mas por que, então, que a gente não precisa digitar explicitamente? Isso aqui é uma facilidade para o R, uma facilidade do R. Algumas linguagens de programação têm alguns atalhos como esse, algumas simplificações para você não perder tempo ficando digitando. Você quer imprimir, você simplesmente vai lá e manda aqui, ó, o sqrt. Isso aqui, internamente, ele está chamando essa função de print. Mas por que, então, quando eu crio aqui um objeto, ele não imprime nada? É porque você executou um comando de criar objeto. Ah, quer que o y apareça, o resultado de y apareça? Você digita aqui, ó, y, que internamente, o que esse comando está fazendo? Ele está chamando print y. Tudo bem, gente? Então é isso aqui, ó. Ele não imprime nada quando eu executo, tá vendo? Não imprimiu nada, porque ele simplesmente fez o ato de armazenar o valor da raiz quadrada de 25 no objeto, na variável y. Gustavo? Oi. Se eu quisesse usar, por exemplo, essa função sqrt para tirar a raiz de dois números ao mesmo tempo, eu conseguiria? Porque usando vírgula aqui eu não consegui, não. Por exemplo, sqrt de 25 e de 9. Ou eu teria que usar a função duas vezes? Boa pergunta, Guilherme. Isso aí vai ficar muito claro quando a gente estiver trabalhando com o vetor. Olha só, você tem duas opções. Ou você digita duas vezes, ou então você pode armazenar esses números em um vetor. Qual o número que você te interessa em
Eu pensei no 9, que é o que eu sei, a raiz. O 9 E o 25. 3 e 5. Bateu, né? Aqui, Uhum. gente, eu mostrei só de curiosidade, Guilherme, mas a gente ainda vai entrar nesse tópico aqui. Isso aqui eu estou criando um vetor. Eu estou usando esse C aqui. Esse C é uma função de concatenar elementos. Então, ele concatena elementos em um vetor. Tudo bem? Isso aqui a gente vai ver sobre isso aqui daqui a 3 aulas. A gente vai aprender como que a gente trabalha com vetor. Depois vocês dão uma olhada lá em loop, que vai ter uma parte específica lá que eu vou ensinar como trabalhar com vetor. O que ele está fazendo internamente aqui? Ele está aplicando a função de raiz quadrada a cada um desses elementos. E está aqui o resultado 3 e 5. Ah, eu quero ver só o primeiro elemento? Coloco o índice aqui, ó. Quero ver só o segundo? Coloco o índice 2. Ah, quero ver os dois, está aí. Massa. Isso aqui é um vetor, é só eu criar um vetor, é coisa simples que a gente usa com muita frequência, vai ficar mais claro quando eu introduzir o tema de vetor. Tudo bem, Guilherme? Beleza, obrigado. Pergunta, porque geralmente a gente às vezes quer criar lá, quer obter raiz quadrada como no Excel, né? Você tem lá uma coluna gigante, aí você quer aplicar a função de raiz quadrada para todos aqueles elementos. Então no R tem como fazer isso aí também. Beleza, valeu. Então, gente, esse aqui é o sinal de atribuição, que eu estou armazenando esses elementos. Então, ele cria o elemento e depois eu posso imprimir. Ou da forma simplificada, ou utilizando a função explícita de print. Outras formas de atribuição, que está aqui na apostila, que eu coloquei mais como curiosidade. Você pode utilizar uma função de atribuição, por exemplo. Vou colocar aqui só de curiosidade mesmo, que é o assign, que é atribuição em inglês. Então, aqui eu coloco entre parênteses aqui o meu y, e aqui eu coloco o que eu quero executar. Por exemplo, a raiz quadrada, SQRT, de 25. Então, está aqui, ó. Eu vou até chamar aqui de outro número aqui, ó. Vou chamar de Z, por exemplo. Ó. Meu Z. Aí eu quero ver o que o Z é. Tá aí, o Z é igual a 5. Viu isso aqui? Viu esse negócio aqui de atribuição? É outra forma de você atribuir. Quer outra forma de atribuir? Fazendo assim, ó. O K é igual a SQ RT é igual a 25. Vou imprimir o K, tá lá o K. Isso aqui também é formas de fazer atribuição. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Aqui, ó? Eu vou colocar aqui um jogo da velha, eu vou colocar um jogo da velha, eu vou colocar um jogo da velha, eu vou colocar um jogo da velha. Vocês vão lembrar, viu isso aqui? Se quiser esquecer, pode esquecer, tá? Que na prática vocês vão fazer um esforço para usar esse sinal de atribuição aqui, que é o sinal de menor conciliado com tracinho. Esse é o sinal de atribuição. Alguns usuários do R, principalmente iniciantes, ficam tentados a utilizar isso aqui. Que, para te falar a verdade, no meu ponto de vista, seria até mais simples. Mas só que o que acontece? A ampla, esmagadora maioria dos usuários do R opta por esse padrão. E já que a maioria opta por esse padrão, você vai fazer diferente? Não, você vai fazer igual. Ah, mas se a maioria vai com as outras? Não. Você simplesmente vai guardar toda a sua criatividade para inovar quando efetivamente fizer diferença, tá, gente? Então aqui não tem espaço para inovar. Porque depois, se você acostumar a trabalhar com isso, na ampla maioria das vezes que você estiver trabalhando com R, você vai receber sim. Aí você vai ficar modificando tudo? Não vai. E outra coisa, você fez um código, vai mandar para uma pessoa, se você colocar assim, com sinal de igual, de atribuição, você vai dificultar para a pessoa. Então, assim, esse não é um momento para inovar. Utilize sua criatividade para inovar em outro momento. E não para mudar aqui o sinal de atribuição, aqui, que é esse, para esse. Isso aí ficou claro, gente? Isso aqui é importante. A gente tentar manter alguns padrões da linguagem, isso aí a gente não faz por frescura. Isso aí a gente faz para o bom entendimento da linguagem a longo prazo. Então, qualquer pessoa que trabalha com R entende isso aqui. Ó. Isso aqui é uma atribuição. Você pega uma pessoa que trabalha com C++, isso aqui serve para outra coisa. Isso aqui serve para acessar elementos em um ponteiro. Então, assim, é outra coisa que serve no C++, mas para R isso aqui é atribuição. Isso aqui é para você criar elementos. Tá? Então, olha só, eu poderia fazer assim, ó. Objeto 1 é igual a 25. Aí depois aqui eu tenho objeto 2, que é igual a raiz quadrada do objeto 1. Vou executar isso aqui, o que vai acontecer? Vai me dar um tamanho de erro. Por que me deu esse erro? Porque eu ainda não executei o objeto 1, gente. Então isso aqui é muito importante, tá?
Ele não reconheceu porque eu ainda não salvei o objeto 1. Cadê o objeto 1 aqui? Tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Eu não estou vendo. Por quê? Porque eu não executei. Agora sim executei. Tá lá o objeto 1, lindo, maravilhoso. Agora eu posso executar o objeto 2. Tá lá. Então tá aqui o objeto 1. Escrevi errado, né? Faltou 1 aqui. O objeto 1 é 25. O objeto 2 é a sua raiz quadrada, que é 5. Então aqui, gente, eu posso ir executando os procedimentos. Isso aqui são resultados, geralmente, que a gente utiliza como resultado intermediário. Ele vai armazenando, porque depois eu posso utilizar esse resultado em outra função. Porque o que pode acontecer? Às vezes eu tenho que executar, imagina que eu tenho que executar 5 comandos. Eu vou ter que ficar colocando tudo dentro do outro. Imagina aqui que depois desse resultado aqui, ó, eu quero o logaritmo disso aqui. Aí depois eu quero a tangente. Eu poderia fazer assim, mas à medida do momento que a complexidade do seu procedimento aumenta, isso aqui vai virar uma linha gigante e vai ficar difícil de entender. Então, primeiro ele executa aqui a raiz quadrada, depois ele obtém um logaritmo e, por fim, obtém a tangente. Então, eu vou criar objetos intermediários para evitar uns Frankenstein como esse aqui, que é difícil de entender. Ô, gente, e a facilidade de entendimento na programação é praticamente tudo. Sabe por quê? Porque você consegue usar código que é fácil de ser entendido, as pessoas podem usar seu código. E outra coisa, depois de 2 semanas, se o seu código não for fácil de ser entendido, nem você mesmo entende. Isso aí já fica o recado dado. Olha só, isso aqui é um bom nome de objeto? Não, é péssimo, porque isso aqui é muito geral. Eu poderia chamar assim, ó, esse aqui, ó. Esse aqui eu poderia chamar esse aqui de uma constante. Vou só renomear aqui, ó. Copiar aqui, salvar aqui embaixo. Esse aqui, por exemplo, é o que? É uma constante, um valor constante. E esse aqui é o que? É uma raiz, underline, de uma constante. Então, esses nomes aqui seriam mais fáceis de ser entendidos. Está lá, tudo criado na memória. Detalhe importante, constante é igual a 25, não é? E se eu fizer isso aqui, ó? O que aconteceu aí, gente? Constante passou a ser quanto? Pode responder. Constante passou a ser quanto, gente? Quem está acordado aí? Constante era 25. Ah, te peguei, né, Marcelo? Não foi pegadinha, viu? O constante ainda continua sendo 25, gente. Por quê? Porque eu ainda não executei isso aqui, ó. Vou executar agora, ó. Ctrl Enter. Agora sim, constante passou a ser 12. Tá? Vim aqui, digitei constante novamente. Agora constante passou a ser quanto? 25. Pode conferir aqui, ó. É igual a 25. E se eu executar isso aqui agora? Constante vai ser quanto? Constante vai ser 12. Isso aqui é muito importante, tá? Isso é uma coisa que me incomodava demais também. Ele substitui o objeto e não te dá aviso nenhum. Isso aí, gente, no começo incomoda, mas é uma mão na roda, porque rende muito. Isso aí faz com que o seu processamento rende. Ah, mas eu substituí uma coisa que eu não queria. Por exemplo, não era para substituir com 12, era para substituir com 12.5, seu animal. Aí o que eu posso fazer? Eu venho cá e eu atualizo no código. Atualizo aqui no editor, pronto, resolvido. Então não preciso me preocupar muito aqui com o console, eu tenho que me preocupar mais com o editor. Que eu vou só salvar aqui. Entendido até aí, gente? Uma coisa que interessante no R também, na maioria das linguagens de programação, é que ele é case sensitive. O que significa isso aí? É que ele reconhece letras maiúsculas diferentemente de minúsculas. Por exemplo, eu vou digitar assim, ó, nome, e aqui eu vou digitar um texto. Nome é igual a quê? Eduardo. E nome? O que é o nome? Simplesmente não existe. Porque aqui está com letra minúscula. Eu não atribuí valor nenhum com letra minúscula. Então, nome com minúscula não existe. Nome com maiúscula, sim. Então, isso aqui é case sensitive. Ou seja, ele reconhece de forma diferente letras maiúsculas de minúsculas. Então, muita atenção com relação a isso, tá, gente?
Aqui eu vou colocar aqui numa função aqui, ó. É capaz até dele me dar aqui um... Olha só, deu um erro. Deu um aviso aqui, ó. Aqui o que ele está falando? Que não existe nenhum objeto chamado nome com minúsculo. E ele, inclusive, dá uma dica. Será que não quer dizer nome com maiúsculo? Ele te dá até uma dica aí, tá vendo? Aqui o RStudio, ó. Será que você não quis dizer nome com maiúsculo? Então aqui ele nem existe, ele dá uma mensagem de erro. Então ele é case sensitive. Então aqui eu tenho um erro aqui, ó. Erro. Se eu quero remover um objeto, então esses aqui são todos os objetos que estão na memória aqui da minha execução. Se eu quero remover, eu posso remover, por exemplo, constante. Aí eu digito rn, que é uma função, abreviação de remove, de remover. Eu posso remover. Aqui tá vendo? Ó, constante está aqui, ó. Já não está mais, foi removido. Ah, você quer remover, por exemplo, o objeto obj1, removido, já não está mais. Só que, gente, essa função aqui de remover, eu só trouxe de curiosidade. Quando eu quero remover mesmo, limpar todos os elementos, o que eu costumo fazer com frequência? Eu posso vir aqui em Section e posso vir aqui em Terminar, Terminal R. Aí eu termino aqui a execução, ele dá um aviso, né, que eu vou perder aqui os objetos que eu criei, eles serão descartados, mas não tem problema, eu quero descartar. Aí ele reinicia o R. Então tá lá, ó. Aqui meu environment, meu ambiente está vazio de novo. Ah, quero retornar aqui esses elementos? É só executar tudo de novo. Então tá lá, os objetos tudo lá, ó. Executei aqui, ó, selecionei tudo, deu um Ctrl Enter, ele executou tudo, tá lá todos os meus objetos. Gente, então isso aí seria nos nossos objetos. Isso aí vai ficar mais claro quando a gente avançar aqui mais, que a gente vai ter que recorrer ao objeto o tempo todo. Por exemplo, o próximo tema, que é sobre funções, criar função, a gente vai precisar criar um objeto, tá? Que essa função vai ser um objeto. Então, isso aí vai ficar mais bem consolidado ao longo do tempo. Então, nesses momentos iniciais, aí, realmente, assim, é algo muito diferente daquilo que a gente está habituado. Então, a dica de sempre é persistência. Vou entrar no tema aqui agora, aqui, ó. Só que eu tenho comando para praticamente tudo, ó. Por exemplo, se eu quiser listar esses objetos, eu posso usar a função ls de listar. Ele listou todos os objetos que eu tenho na memória. Só que raramente eu utilizo. Por quê? Porque eu posso ver aqui pelo ambiente, eu vejo os ambientes aqui, os variáveis que eu tenho. Mas na maioria das vezes eu nem recorro ao ambiente, eu já olho aqui direto aqui no meu script, aqui, ó. Ah, aqui eu tenho o objeto y, tenho o x, eu tenho o objeto 1, tenho o objeto 2, tenho um constante, aí depois constante é objeto que é removido. Então dá para me acompanhar por aqui, porque esse aqui é um fluxo linear de execução, tá? Então tudo que está aqui, se eu executar, vai refletir no environment aqui, no ambiente. Então isso aí que seria o objeto, tá? Assim, aqui que eu esqueci de mostrar aqui, ó, mas tem algumas funções que a gente usa com muita frequência. Por exemplo, a gente pode usar o comando print para fazer algumas printagens mais sofisticadas. Por exemplo, aqui, ó, o valor do objeto 2 é, aí aqui, ó, eu posso colocar o objeto 2. Isso aqui, na verdade, é uma função que a gente pode usar aqui, ela é muito semelhante ao print, que é o cat. Isso aqui, essa função estava para concatenar, então ele concatena esses dois elementos aqui e imprime. Ao mesmo tempo que ele concatena e imprime. Então tá lá, ó, o valor do objeto 2 é 5. Posso colocar aqui uns 2 pontos aqui. Então isso aqui eu posso fazer printagens mais customizadas. Eu posso usar o print também, mas só que o print, ele não funciona diretamente assim, ó. Se eu colocar assim, ele vai me dar um erro, ó. Porque isso aqui é só uma função de imprimir. Na verdade, ele não deu um erro, mas também não imprimiu, ó. Ele só imprimiu aqui o parêntese. Então, ele não imprimiu, ele não reconheceu esse objeto, porque isso aqui é só uma função de imprimir. Para concatenar, eu posso usar a palavra paste.
Então, a palavra paste, ela concatena. Então, primeiro concatena esses dois elementos, concatena e depois imprime. Agora sim. Aí ele dá um resultado muito semelhante, praticamente igual a essa função aqui, ó. Então, essa função, ao mesmo tempo que ela concatena, ela imprime, essa função serve para imprimir. Se você quer o resultado semelhante ao cat, de concatenar e imprimir, aí você usa o paste antes para fazer a concatenação. Como se fosse o concatenar, você concatena lá duas colunas lá no Excel, essa função paste funciona para isso, para concatenar elementos. Isso aqui serve para a gente vai usar isso aqui para imprimir as nossas funções de forma customizada, às vezes para retornar um resultado mais agradável, mais fácil de ser entendido. Vou entrar aqui agora aqui em função aqui, então. Quando a gente entra em função, aí na apostila, assim, gente, para falar de forma geral, para que serve função? Vamos entrar aqui, deixa eu abrir aqui de novo aqui esse quadro. Vou criar aqui um novo quadro aqui, a página 2. Então vamos lá, para que serve função? Para que eu crio uma função no R? Então tá aqui, função. Função serve para quê? A função, primeiro de coisa, é expandir as funcionalidades do R. Então ela serve para isso. Então, às vezes, tem um procedimento que não tem implementado, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma nova função que executa esse procedimento que eu tenho interesse. Isso aí a gente utiliza com muita frequência na prática. Para que mais que serve a função? Para encapsular. Encapsular o código. Porque quando o código está dentro de uma função, ele está, de certa forma, protegido. Aqui no R, eu tenho meu environment. Isso aqui seria o meu ambiente global. Mas eu posso ter um ambiente local, que é aquele ambiente dentro da função. Depois eu vou mostrar um exemplo disso aí. Então, aqueles objetos que eu criar dentro da função, ele vai estar protegido, vai estar armazenado dentro da minha função. Então, eu só posso acessá-lo via função. Uma terceira vantagem aqui, ó. Um terceiro benefício da função seria de reutilizar códigos. Isso aqui é muito interessante, porque imagine que eu tenho um procedimento. Às vezes eu tenho que executar ele diversas vezes. Imagina um procedimento lá que eu tenho que fazer lá um teste estatístico. E eu tenho 10 variáveis. Eu tenho que executar esse mesmo teste estatístico para 10 variáveis. Como que eu posso fazer? Eu posso copiar para a variável 1, eu posso copiar depois esse teste. Vamos supor que eu tenho lá 10 comandos, eu copio para a variável 1, aí depois eu copio esses 10 comandos de novo, só que eu mudo para a variável 2, depois eu copio de novo e mudo para a variável 3. Então, se eu tenho 10 variáveis, gente, no final das contas, e eu tenho 10 linhas de código, eu vou ter 100 linhas de código no final. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma função com teste estatístico, aí depois, com uma linha apenas, eu vou lá e executo a função. Então, vou ter lá, por exemplo, eu tenho 10 comandos, aí a minha função vai ter 12 linhas, vai ter 12 linhas de código. Aí depois vai ter mais 10 linhas de código que eu vou executar essa função para cada uma das minhas variáveis. Então, ao invés de eu ter 100 linhas de código, eu vou ter só 20. Isso é um benefício formidável. Inclusive, o pessoal que é mais de profissional de programação, que trabalha com procedimentos que são mais complexos, o pessoal, inclusive, ele utiliza até um software. Esse software, ele computa diversas métricas do seu código, em termos de qualidade. Uma das métricas de qualidade é a quantidade de código repetido que o seu programa tem. Quanto maior a quantidade de código, é menos desejável, porque torna um programa mais extenso. Com maior quantidade de código, mais difícil de entender, mais difícil de programar, mais difícil de corrigir. Então, por isso que a gente quer o mais compacto possível. E outro detalhe também, imagine que você mudou esse procedimento. Ao invés de você usar, por exemplo, o teste T, você vai usar o teste de Scott-Knott. Ao invés de usar o teste Tucker, você vai utilizar o teste de Scott-Knott. Você ia ter que ficar mudando em cada parte do código. Isso aí dá um trabalho danado e aumenta muito a chance de você fazer coisa errada. Se você criou a função, você só muda na função. Muda lá na função uma vez, em vez de ser teste Tucker, vai lá e muda para Scott-Knott.
aí no final das contas executa novamente. Então isso é uma mão na roda, tá, gente? Minimiza muito a chance da gente cometer algum erro. Isso, inclusive, é uma métrica quantitativa para profissionais da programação que trabalham com códigos mais complexos e sofisticados. E aqui também a gente vai tentar fazer isso. Em termos gerais, gente, no meu ponto de vista, o benefício principal aí da função, da criação de função, seria esse aqui, ó. Abstração. O que seria abstração? Abstração, na verdade, assim, é realmente assim, muito difícil de ser definida, mas de uma forma assim, bem simples, é o ato de isolar elementos, funcionalidades em detrimento dos demais. A abstração, ela serve na prática para a gente simplificar e focar naquilo que é importante. O que é importante a gente foca, a gente utiliza. O que não é importante a gente abstrai, a gente esconde aquilo ali. A gente não fica preocupado, porque senão a gente fica louco, tá? Então, assim, um exemplo de abstração. Para mim dar aula, eu preciso saber, o que eu preciso saber basicamente de um projetor na sala de aula? Conectar meu computador e utilizar lá o botão de liga e desliga. Provavelmente aquilo ali já vai ser suficiente para me ministrar uma aula. E o que eu vou abstrair aí? Por exemplo, eu sei qual é o tipo de lâmpada que o projetor usa, eu sei qual é a quantidade de lumens que essa lâmpada do projetor precisa, eu sei disso? Não sei. Vai fazer diferença para me dar aula? Não. Então, para que eu vou me preocupar com a quantidade de lumens que esse projetor tem? Não vai me afetar, não vai me atrapalhar da aula. Então, eu não me preocupo com isso. Agora, por exemplo, a pessoa que é um técnico, que trabalha com manutenção de projetor, essa pessoa vai ter que ter um nível de abstração diferente. Ou seja, ela vai ter que abstrair menos do que eu. Ela vai ter que ter um conhecimento grande de lâmpadas e lumens. Tá? Então, a pessoa que é o técnico, que faz a manutenção, ela vai ter que ter um entendimento maior que isso. A mesma coisa quando você está dirigindo um carro. Quando você está dirigindo um carro, que você quer mudar a marcha, o que você tem que fazer? Tacar lá o pezão na embreagem e depois mudar, colocar a alavanca numa sequência pré-definida. Acabou, meu amigo. É isso que você precisa saber para passar uma marcha. Você precisa saber, por exemplo, que lá internamente, quando você muda da primeira para a segunda, uma engrenagem de tamanho X é substituída por uma engrenagem de tamanho Y, isso faz com que a rotação aumente, e você precisa saber disso? Não precisa. Para dirigir carro, não. Agora, se você for um mecânico e trabalha dando manutenção em caixas de câmbio, aí sim. Aí você tem que saber disso tudo. Um exemplo aqui, vamos voltar para a programação. Na aula anterior, na introdução, eu mostrei como é simples executar uma rede neural no R. Você só executa o procedimento, o NNNet, que é de Neural Network, que é de rede neural, coloca lá os argumentos que você tem interesse em trabalhar e está lá, voilá, você tem lá o seu procedimento de rede neural artificial ajustado. Aí, pensando, você tem que ter um conhecimento básico, uma teoria básica de rede neural. Você precisa ter um conhecimento da matemática sofisticada e robusta que tem por trás daquela função? Não. Você só vai usar na prática essa função aqui, ó. Você vai usar a função NNNet, que ela está até no pacote aqui, ó. Já vou até carregar aqui o pacote. NNNet aqui, ó. Você só vai precisar conhecer essa função aqui, ó. Inclusive, ela já vem com a instalação padrão. Você só vai precisar conhecer como que a função funciona, a abstração de toda essa complexidade de rede neural, sendo abstraída numa função simples como essa. Você precisa conhecer, por exemplo, que lá eu tenho lá um procedimento de otimização do método de gradiente na formulação do backpropagation para executar uma rede neural artificial? Para executar, não. Tá? Agora, se eu quero formular, eu quero criar uma rede neural, ou então trabalho com isso intensamente, aí é desejável que eu abstraio menos, que eu tenha um conhecimento maior em relação a isso. Então, assim, abstração, gente, na verdade, a gente já nasce com isso, a gente utiliza com muita frequência em toda a nossa vida, porque senão a vida seria praticamente um inferno se a gente não tivesse capacidade de abstrair. E a abstração é algo que todo mundo nasce, todo mundo tem a capacidade, mas é altamente recomendado a gente treinar ao longo da nossa vida. Para quê? Para a gente focar naquilo que é importante, focar naquilo que interessa. Aquilo que é supérfluo, aquilo que não vai me ajudar a resolver meu problema, aquilo que for superficial, eu simplesmente coloco de lado.
porque aí eu tenho mais tempo, eu tenho mais sobra, eu tenho mais energia para focar naquelas que são mais relevantes. Então, a capacidade de abstração é essencial e importante para qualquer mecanismo vivo. E a gente pode treinar, a gente pode aperfeiçoar isso ao longo do tempo. Uma boa forma de fazer isso é aprendendo programação. Isso aí tem um seriado muito famoso, não sei se alguém já assistiu, é até um pouquinho antigo, é o Prison Break. Lá tinha dois personagens, né, assim, principais, assim, tinha um dos irmãos que era considerado um gênio. Qual que é a característica dele? Ele tinha baixa capacidade de abstração, ou seja, ele não conseguia aceitar. Então, tudo o que estava ao entorno dele, ele tinha que imaginar como funcionava. Ele acendeu a luz, acendeu o interruptor, ele tinha que imaginar que uma quantidade de elétrons ia ter contato com uma corrente alternada, e a partir do momento ia excitar alguns elétrons no metal de tungstênio e ia acender a luz. O cara tinha uma baixa capacidade de abstração. Só que aliado a isso, o cara tinha um QI absurdo. O cara tinha uma inteligência acima da média. E o que acontece quando a gente tem baixa capacidade de abstração e um QI absurdo, uma inteligência muito acima da média? Aí a gente tem um gênio, tá? Mas só que nós, pessoas mortais, como a maioria de nós, a gente tem uma inteligência mediana, isso aí não é demérito nenhum, quer dizer que está só dentro da média, não é menor nem acima. A gente tem uma inteligência mediana, se a gente não tiver capacidade de abstrair, a gente fica doido. Isso aí até no Prison Break lá, numa temporada, apareceu lá um camarada em um dos episódios que ele tinha baixa capacidade de abstração, mas só que ele não era tão inteligente quanto um dos irmãos lá, que era o personagem que fazia os planos para fugir da cadeia. O que aconteceu com esse cara? Era louco, era doido. Porque o cara não conseguia fugir dos detalhes, mas ele não tinha capacidade e inteligência para entendê-los. Então o cara ficou doido. Então, assim, capacidade de abstração importantíssima, principalmente para nós que somos meros mortais e a gente não tem tempo, não tem disposição de ficar entendendo e aprendendo tudo. Ok? Então, para isso que serve a função. A função serve para abstrair. Eu tenho um procedimento complexo, matemática sofisticada, robusta, exemplo, rede neural artificial, não preciso saber nada de gradiente, método de gradiente de otimização, não preciso saber nem estratégia de backpropagation, para no final das contas eu obter a estimativa de volume médio utilizando variáveis climáticas para predizer isso aí. Eu utilizo a abstração. E essa abstração, ela está materializada na função. Tudo bem, gente? Então, assim, essa é a função principal, assim, das funções. Fornece capacidade de abstração. Então, nós temos aqui, ela é capaz de expandir as funcionalidades, encapsular, proteger o código, você consegue reutilizar códigos prontos para o seu software, para o seu programa não ficar muito extenso, com aquele tanto de código repetido, e nos confere capacidade de abstração. E em se tratando da função, a representação básica de uma função seria algo mais ou menos assim, ó. Como que a gente cria uma função? Então a gente tem um nome, a gente tem que dar um nome. Nome para a função. Olha o sinal de atribuição aqui. Aí depois você coloca a função, a palavra reservada básica. Olha que louco. Para criar uma função, você precisa de uma função. Função é importante? Demais. Então aqui eu digito a palavra reservada function em inglês. Aí aqui tem meu argumento. Aqui tem meus conjuntos aqui de argumentos, como por exemplo, logaritmo de quê? Em que base? Aí aqui eu abro chave. Toda vez que eu abro chave, gente, isso quer dizer que eu tenho um bloco de execução, tá? Isso aqui é um bloco de execução. Aí aqui dentro desse bloco de execução aqui, ó, eu tenho minha sequência de instruções, minha sequência de tarefas. Aí isso aqui geralmente a gente dá o nome aqui de corpo da função. É o corpo da função. É o que efetivamente executa as operações. E aqui a gente tem uma palavra reservada aqui que é o return, que é o que a função vai retornar. Porque às vezes ela executa diversos processos internamente, mas eu estou interessado em apenas um no final. Aí ele retorna aqui ele retorna aqui um argumento aqui, um resultado. Ou argumento, se eu colocar isso aqui numa lista. Aí aqui depois, isso aqui é um bloco, uma sequência, um corpo de instruções, fechei a chave aqui. Observe isso aqui, gente, que tem esse pequeno espaço aqui, ó. O que é esse espaço aqui? Isso aqui a gente chama de indentação.
Isso aqui, na verdade, é só visual. Isso aqui nos facilita muito entender o código. O que isso está querendo dizer para a gente? Que tudo isso aqui ó, está dentro desse bloco sendo representado por essas duas chaves aqui, ó, abre e fecha chave. Então, aqui eu tenho um bloco de execuções. E quando eu tenho um bloco de execuções, é altamente a gente recomendado indentar. O que é indentar? A gente colocar um espaço para indicar que essas instruções estão dentro desse bloco. Isso aqui não é obrigatório no R, mas é essencial para o seu código ficar fácil, legível, fácil de você entender, principalmente hoje e no futuro. Algumas linguagens de programação, como por exemplo o Python, aqui por exemplo, para me criar um bloco de instruções, eu utilizo aqui a chave. No Python, por exemplo, a gente utiliza o quê? A gente utiliza simplesmente indentação. A indentação ela é utilizada para informar qual que é o bloco de execução. Então, no Python, a indentação é muito mais importante. Eu aprendi mesmo a indentar e forçar a trabalhar com indentação quando eu comecei a trabalhar com Python. É muito importante para o seu código ficar claro. Sem mais conversas, né? Vamos criar uma função na prática aqui agora. Vou criar uma função aqui de boas-vindas. Qual que é o nome da função? Boas-vindas. Palavra reservada. Botou um N aqui, né? Tá vendo que ele colore diferente? Isso aqui facilita muito. Por enquanto, não vai ter argumento nenhum. Aí aqui, ó, eu vou colocar para ele imprimir assim, ó, uma frase assim, ó. Seja bem-vindo. Aí aqui eu executei a função. Ah, mas ele não fez nada? Toda aula tem sempre um aluno que executa a função e fala que não fez nada, tá? Por quê? Porque ainda vocês estão começando a entender o processo. Aqui ele só criou a função, ó, tá até criada aqui, ó, a função foi criada. Eu quero executar a função, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Boas. Agora sim eu executei a função. Seja bem-vindo. Então, aluno, seja bem-vindo aqui à disciplina. Então, executei a função. Vamos aperfeiçoar essa função um pouco? Aqui, essa função aqui é uma função genérica, né? Ela dá boas-vindas. Serviria aí para qualquer aluno. Vamos colocar aqui uma forma customizada, para colocar um nome específico de determinado aluno. Então, vou modificar isso aqui agora, aqui, então. Ó. É a versão 2 dessa função de boas-vindas aqui, ó. Então, aqui o aluno. E agora, o que ele vai fazer aqui agora? Ó? Aí aqui o aluno aqui, né? Ou então um nome qualquer, colocar nome aqui. Aí aqui no final aqui eu vou concatenar também então exclamação. Ah, mas não executou. Porque você criou a função. Agora sim você vai executar. Então agora aqui eu posso colocar aqui um nome qualquer. Boas-vindas. E aqui ele deu um erro, né? Que o Eduardo não foi encontrado, que eu tenho que colocar entre aspas aqui nome. Agora sim. Seja bem-vindo, Eduardo. Aí o que eu posso fazer? Eu posso aperfeiçoar essa função mais ainda. Eu posso fazer assim, ó. Função de boas-vindas. Aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui ó, um argumento padrão para esse nome, que seria o quê? Aluno. Então, se por acaso eu não fornecer nada no nome, o que ele vai fazer? Ele vai colocar automaticamente aluno. Criei a função, agora sim eu vou executar. Se eu não colocar nada, o que ele vai dar as boas-vindas para o aluno? Mas eu posso executar essa mesma função aqui, ó, e agora eu posso colocar um nome. Se eu colocar um nome, aí ele substitui aquele argumento padrão que é aluno
e imprime o nome. Isso aí ficou claro, gente? Então, essa aqui é uma função básica, a primeira função aí que vocês vão criar, tá? Uma outra função aqui. Ô, Gustavo, Oi? só uma dúvida. Tá vendo que às vezes aparece a setinha e às vezes aparece o maisinho na hora que você... Bem lembrado, Rafaela. É, Isso aqui, essa tem setinha, vez que essa setinha aqui, isso aqui a gente chama de prompt. É o prompt de comando. Quando aparece o prompt, ele está em ponto de bala, está pronto para executar. Você pode mandar o comando que ele vai executar. Quando aparece o maisinho, quer dizer que eu caí num bloco de execução, que ele não terminou de executar meu bloco de execução. Olha só, eu vou executar uma por uma aqui, ó. Tá vendo que eu abri com chaves aqui, ó? Ele mandou mais um por quê? Porque ele ainda está esperando um comando. Foi bom você falar, porque isso aqui é importante, tá? Eu não encerrei meu bloco de execução. Aí aqui tem mais outro comando aqui, ó. Vou copiar ele para cá, ó. Ainda está com mais um, por quê? Porque está faltando uma coisa importante, está faltando eu fechar esse bloco de execução. Vou fechar esse bloco de execução aqui agora aqui com uma chave, ó. Dei enter e pronto. Ele encerrou aquele bloco de execução, agora ele está em ponto de bala para executar novamente. Tudo bem, Rafaela? Então isso aqui é importante. O prompt de comando é esse sinal de maior, pronto, ponto de bala para executar. O maisinho quer dizer que ele não terminou de executar. Às vezes, o que pode acontecer, gente? A gente está fazendo uma coisa, olha só aqui, ó, vou fazer uma conta, ó. de repente esse mais não quer sair de jeito nenhum. Beleza, olha só por que acontece, ó. Esqueci de colocar, tá faltando um parênteses de fechar aqui, não tá, ó? Um abrindo, dois abrindo, um fechando, só um fechando tá faltando, tá? Olha ele esperando. Aí você não sabe por que ele tá esperando. Ele tá esperando porque você esqueceu, ó. Fechou e encerrou a conta. Você entendeu? É porque você esqueceu de colocar um argumento, mas pode ser um erro. Ah, tá aqui. Não sei. Não sei. Aí o que você faz quando você não sabe? Aperta o ESC. Que aí ele vai e cancela aquela operação, tá? Essa dúvida que eu tinha, como que faz para sair? Aperta o ESC, que aí ele cancela lá aquela operação. Ótimo. Tudo bem? Obrigada. Vamos criar aqui mais uma função agora um pouco mais sofisticada. Olha só que interessante. Eu vou criar agora uma função para simular a utilidade do return. Então, aqui a gente trabalhou aqui com argumento padrão, com argumento opcional. A gente utilizou função aqui sem argumento, função com argumento padrão. Agora, vamos treinar aqui quando que seria útil a gente utilizar, por exemplo, o return. Eu vou criar aqui uma função de lucro. Por exemplo, imagine que eu tenho que calcular o lucro de diferentes projetos, de 10 projetos, por exemplo. Aí o lucro eu vou calcular me baseando na receita pelo custo. Vou subtrair a receita menos o custo. E eu tenho que calcular isso para 10 projetos. Então seria basicamente isso aqui, ó. O valor de lucro seria igual a receita menos o custo. Aí aqui eu vou criar aqui uma receita aqui, por exemplo, aqui inicial para teste. Vamos criar o projeto dando lucro, uma receita de 6 mil e um custo aí de 4 mil. Aí depois eu quero imprimir, por exemplo, aqui um cat assim, ó. O lucro foi de... E aqui o valor do lucro. Aí eu posso colocar assim também, ó. Isso aqui significa para ele pular a linha. Depois que ele imprimir, ele pular uma linha. Que é o sinal de barra invertido e o N. Vou colocar isso aqui, ele pula ali, ele imprime e depois pula uma linha. Então tá aí, ó. O lucro desse projeto foi de 2 mil. E se eu quisesse, por exemplo, vamos supor que eu tenho outro projeto. Esse aqui, por exemplo, aqui é o projeto 1. Aí depois eu tenho um projeto 2, tenho um projeto 3. Se eu tivesse diversos projetos, eu ia ter que ficar copiando isso aqui, ó. Vindo aqui, mudando a receita e o custo, não é isso? Projeto 1, aí depois tem um outro projeto 3, aí eu vinha cá e mudava a receita e o custo. Mas para que eu vou ficar repetindo o código? Eu posso simplesmente criar uma função para isso. Aí eu vou fazer assim, ó.
meu lucro, aí que eu vou criar uma função, olha só, é sempre igual, function, e aqui o que vai ser o argumento da minha função? Vou ter dois argumentos, vai ser a receita e o custo. Aí que eu vou abrir aqui, aí aqui o valor do lucro vai ser igual a receita menos custo. Aí eu vou imprimir também, né? Vou imprimir aqui esse valor de lucro, até copiar aqui. Pode adiantar que o nosso prazo está quase se esgotando aqui. E agora aqui eu vou retornar. Return valor de lucro. Vou executar a função aqui, ó. Agora sim eu vou executar, ó. Meu lucro vai ser igual a receita, 6.000. Custo, 4.000. Tá lá, ó. Seu lucro foi de 2.000. Observe que ele está retornando 2.000 aqui agora, aqui, ó. Esse é o barato da função. Então agora eu posso avaliar diferentes projetos. Por exemplo, aqui, ó. Projeto 1. Vai ser igual ao lucro. 6.000. Projeto 2. Meu lucro. Receita 7.000. Custo 6.000. Projeto 3. Meu lucro. 6.000. Ah, vamos mandar um prejuízozinho aqui, que a gente não manda bem sempre, né? Prejuízo, receita, 6.000, custo 6.500. Então, aqui o lucro foi, então, aqui negativo, que na verdade é um prejuízo. Quando a gente aprender condicional, a gente vai retornar nessa função de lucro, e ao invés de escrever lucro aqui, a gente vai retornar prejuízo, tá? Olha só, observe, gente, que está armazenado aqui, ó. Olha os valores do projeto aqui, ó. Projeto 1, projeto 2 e projeto 3. Quero saber o total. Lucro total. Como a minha função retornou, olha só, ela retornou e está armazenando aqui os valores, está armazenado. Eu criei o objeto com resultado. Aí o que eu posso fazer aqui agora para saber o total? Projeto 1 mais projeto 2 mais projeto 3. Qual que é meu lucro total? Olha lá. É igual a R$ 2.500 nesses três projetos aí. Certo, gente? Então, aqui é o que eu estou fazendo? Eu estou reaproveitando. Isso aqui, na verdade, essa função aqui foi um resultado intermediário. E depois eu utilizo aqui o retorno da função, que ele retorna, aí ele armazena aqui no projeto, e depois eu posso utilizar isso aí num processo posterior. Essa é a grande vantagem do return. Tá, gente? Então, agora que a gente está esgotando o tempo, mas o que eu tinha planejado para passar hoje era isso. E aqui o interessante é que, e se eu criar aqui alguma variável aqui internamente, ela vai estar protegida, eu não consigo acessar, tá? Não é possível acessar porque ela vai estar protegida. Esse valor de lucro, nem tanto, porque eu já até criei ele aqui fora. Então, o valor de lucro eu vou conseguir acessar sim. Mas aí depois, vamos supor que eu quero trabalhar com VPL, que é um empreendimento de longo prazo. Aí eu simplesmente mudo aqui essa função de lucro. Depois o lucro aqui, ó, no final das contas, aqui minha função aqui não vai mudar grandes coisas, eu vou só aplicar a função propriamente dita. Então, que esse é o grande barato da função. Eu nem sei como foi computado o lucro, mas eu tenho essa função que ele me retorna o valor. Poderia ser um procedimento muito mais complexo, considerando, por exemplo, valores de longo prazo, que a gente tem que capitalizar ou descapitalizar receitas e custos, né? Poderia ser algo mais complexo e a gente poderia abstrair tudo aqui numa função como essa. O que vocês vão ter que fazer para entregar? Importante, vão ter que reproduzir tudo que está aqui nesse código. E aqui, ó, aí depois vocês vão, esse vídeo vai estar disponível, aí vocês vão ir pausando aqui, por exemplo, aqui, pausando e ir passando aqui, que vocês vão ter que reproduzir tudo. Reproduzir essa parte e reproduzir essa parte. Reproduzir tudo que está aqui nesse código e enviar. E aí já está lá disponível a tarefa para ser enviado. Isso aí já vai contar para a nota e isso aí já vai contar para controle de presença.
Norma, eu vou ter que digitar isso tudo de novo, mas já está aí. Gente, a partir do momento que a gente executa, passa pelos perrengues, como, por exemplo, a Rafaela, que se deparou com um sinal de mais que não sumia de vez em quando. A partir do momento que a gente executa por conta própria, é que a gente começa a entender e entender quais são os desafios de se trabalhar. Então, nesse momento aqui que vocês vão digitar. Se fosse na sala de aula, vocês estariam digitando junto comigo. E quando está digitando, isso aí quem já fez a disciplina, que nós temos alguns repetentes aqui, sabe que dá muito erro. Então eu fico só andando assim de carteira em carteira, porque mesmo parecendo simples, quando você for executar na prática, você vai ter dificuldade. E essa dificuldade tende a incrementar gradativamente aqui na disciplina. Então não negligencie. Parece ser simples, mas não é. Reproduza em casa. E depois eu vou colocar o desafio da semana também. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida? Pode ficar à vontade aí para perguntar. E na quarta-feira que vem, vou complementar esse material e vou tirar as dúvidas que provavelmente vocês vão ter, eventualmente, mas boa parte acho que vai ter algumas dúvidas específicas e a gente retorna novamente na quarta-feira. Então, deu para entender, gente, o que seria para entregar? Aí lá tem um espaço lá e você copia. Você pode copiar aqui, ó. Digitei tudo, dá um Ctrl+C e copia lá dentro para aquela tarefa e envia. Aí depois eu vou só lá conferir se você fez mesmo. E depois, daqui eu não vou colocar imediatamente, porque senão vocês vão ficar muito tentados a simplesmente ir lá e copiar e colocar lá. Mas depois isso aqui também vai estar disponível no portal também, esse código. Esse foi o código da aula de hoje. Aprender a trabalhar com objeto, básico que seja. A gente vai evoluir mais, porque ao longo do tempo a gente vai trabalhar mais com isso. E também aprender sobre funções. A gente aprendeu a executar e, além de tudo, a gente aprendeu a criar. Não precisa se preocupar que ainda a gente vai criar muito mais funções, que essa é a base do R. Gustavo, você vai disponibilizar essa aula ainda hoje para a gente fazer? É só o tempo de processar. Aqui o Google Meet ele demora um tempinho para processar e depois às vezes demora um pouquinho para subir no YouTube. É só esse tempo. Às vezes antes do almoço. E antes do almoço já vai estar disponível a apostila da semana que vem. A gente vai entrar em condicional. Então já vai estar a apostila, vocês podem consultar. Recomendo fortemente que a gente pode até trazer dúvida para mim. Assim como a Rafaela fez hoje, tá? Então, já trouxe algumas dúvidas, porque ela já tentou executar em casa. Eu vou até encerrar aqui a gravação, tá, gente?